Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre Primeira República, movimentos sociais no Brasil. Gostaria de iniciar com a frase do Martin Luther King: mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, bora lá, gente. Tô com saudade, viu? Vamos começar com Brasil República, de 1889 a 1930, dando continuidade ao nosso assunto a respeito desse período da história do Brasil. Então, o que é que nós vamos falar a respeito do Brasil Primeira República? Nós vamos falar sobre os movimentos sociais que aconteceram nesse período. Bom, esses movimentos, eles são, na verdade, uma reação da população pobre do Brasil à situação social e econômica que o nosso país se encontrava nesse período. Nós vamos ter aí uma população analfabeta, com uma miséria muito grande, uma pobreza muito grande. Nós vamos também ter a questão do poder dos coronéis que vão estar dominando, né, a política do Brasil nesse período. Então, um dos movimentos que nós vamos destacar é a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos que aconteceu de 1896 a 1897. Onde aconteceu a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos aconteceu no interior da Bahia. Nós vamos dar destaque para o Antônio Conselheiro. Quem é o Antônio Conselheiro? Quem foi o Antônio Conselheiro? O Antônio Conselheiro é o líder, tá, dessa comunidade. Uma comunidade que surgiu no ano de 1893, no interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris. Essa comunidade, que era conhecida como Arraial de Canudos, ela se formou a partir da figura desse dito profeta Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele nasceu em Quixeramobim, no interior do Ceará, em 1830 e morreu no ano de 1897. O Antônio Conselheiro, ele saía pelo interior do Nordeste brasileiro, profetizando, ajudando a população em mutirões, ajudando a população na construção de igrejas. Isso fez com que o Antônio Conselheiro, ele tivesse uma grande quantidade de seguidores. E no ano de 1893, como eu falei anteriormente, foi fundado o Arraial de Canudos. O Antônio Conselheiro, que tinha o nome de batismo de Antônio Vicente Mendes Maciel. Bom, o que o Antônio Conselheiro ele fazia? Ele pregava para os sertanejos uma condição melhor de vida. Mas por que o governo brasileiro reagiu ao Arraial de Canudos, a uma comunidade formada por sertanejos no interior da Bahia, no sertão baiano? Porque o Antônio Conselheiro, nas suas pregações, ele pregava o não pagamento dos impostos e também a ideia do casamento, né, civil, que naquela época estava em voga, né, começou a valer. Ele pregava que o casamento civil não seria válido. Então, o Antônio Conselheiro, com seus sermões, ele começou a bater de frente com os coronéis, porque muitas pessoas saíram das terras desses coronéis e foram para o Arraial de Canudos, viver de forma comunitária, né, sob comando do Antônio Conselheiro, e também bateu de frente com a Igreja Católica. Por quê? Porque muitos seguidores seguiam mais o que Antônio Conselheiro falava do que a própria igreja falava. Então, isso tudo fez com que o Antônio Conselheiro fosse visto como pessoa não grata e até mesmo como monarquista. Os jornais da época noticiavam e colocavam Antônio Conselheiro como uma pessoa louca, tá certo? Como uma pessoa louca. Bom, o governo brasileiro, a pedido do governo da Bahia, vai enviar expedições para poder conter o avanço de Canudos, sobre a ideia de que Canudos tinha como liderança o Antônio Conselheiro e este seria um monarquista. Bom, o que o governo brasileiro faz? Manda 4 expedições, tá, para acabar com o Arraial de Canudos, para deter o avanço do Arraial de Canudos, porque os jornais noticiavam na época que era um Brasil dentro de outro Brasil, tá? Então, o governo brasileiro manda 3 expedições
que fracassaram, não tiveram êxito, né, no combate ao Arraial de Canudos, aos conselheiristas, que venceram o exército brasileiro. Esses conselheiristas, eles usavam a tática de espécie de guerrilha, que conheciam muito bem a região. Então, o governo, depois de ter sido derrotado 3 vezes, né, começou a ser pressionado pela imprensa brasileira e também pelo governo de uma forma geral, né, por coronéis, né, pelas oligarquias locais. Então, manda uma 4ª expedição. Essa 4ª expedição, com aproximadamente 6.000 homens, 6.000 soldados, tá, para conter o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos, ele possuía aproximadamente 5.500 casas. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, essa é uma imagem do Arraial de Canudos na época, quantidade de casas. Aproximadamente 22.000 pessoas habitavam o Arraial de Canudos. E onde ficava Canudos? Como nós podemos ver, Canudos fica bem pertinho de Sergipe, tá certo? Aqui, ó, a cidade de Uauá e Canudos, bem próximo ao Vaza Barris. Então, na 4ª expedição, com 6.000 homens, 90 bombas de dinamites que foram utilizadas contra os sertanejos de Canudos, o exército brasileiro saiu vitorioso. Mesmo aquelas pessoas que acabaram se rendendo aos soldados, né, durante a batalha, essas foram assassinadas pelos soldados brasileiros. Aproximadamente 4.000 soldados também morreram durante esse ano da Guerra de Canudos. 22.000 pessoas aproximadamente foram mortas durante a Guerra de Canudos. Essa imagem é uma imagem do Antônio Conselheiro, do corpo do Antônio Conselheiro, que no dia 22 de setembro de 1897, vítima provavelmente de uma bomba, ele acaba morrendo dentro da igreja. Os conselheiristas o enterrou, tá? No entanto, após 5 de outubro, né, de 1897, que foi o dia que o exército brasileiro conseguiu vencer os conselheiristas, o corpo de Antônio Conselheiro, ele foi desenterrado, sua cabeça decapitada e enviada para a Universidade da Bahia, tá, para poder ser estudada por cientistas, tá bom? Um outro movimento que vai acontecer é o movimento chamado de Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. Contestado também é considerado um movimento messiânico, aconteceu de 1912 a 1916. Por que é considerado um movimento de caráter messiânico? Porque também vai ter a ideia do Messias, no caso, o monge José Maria, que vai liderar várias comunidades dessa região. E por que aconteceu esse movimento entre Paraná e Santa Catarina? Porque o governo brasileiro, ele vai contratar uma empresa norte-americana para poder construir uma estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. E para construir essa estrada de ferro, muitas terras, né, dos sertanejos, elas teriam que ser desapropriadas. Os sertanejos, eles não concordaram com essa atitude. A situação de miséria, a questão da desigualdade social na região, o poder dos coronéis, e ainda o governo brasileiro deu uma parte dessas terras, de terras que ali existiam, que já eram dos sertanejos, a essa empresa norte-americana. O que fez com que houvesse uma insatisfação muito grande das pessoas que moravam naquela região e que não aceitavam. População essa que era também esquecida pelo governo brasileiro e que vivia sob o comando, o jugo dos coronéis da região. Então, essa Contestado, né, também é um movimento social, tá certo? De caráter messiânico. Mesmo após a morte do monge José Maria, continua-se o movimento no Rio, lá em Santa Catarina, tá certo? Por quê? Porque se tinha a ideia de montar uma monarquia celeste, de acordo com o que havia a questão do Dom Sebastião, que foi um rei lá de Portugal. E o que essa empresa norte-americana faria com essas terras? Ele iria lotear e doar a imigrantes que viessem para o Brasil. Ou seja, a população que ali morava iria ser expulsa e iria dar espaço para esses imigrantes.
Na aula passada eu havia falado a respeito da lei da grande naturalização. Essa lei da grande naturalização tem a ideia do branqueamento da população brasileira. E trazer imigrantes para o Brasil significava também essa ideia do branqueamento dessa população brasileira, que na época, em sua maioria, era formada por negros, tá? Então, nós vamos ver aí a imagem aqui, ó, do José Maria, tá certo? Essa batalha, ela começa no campo de Irani, que na época pertencia ao Paraná, e vai ter um saldo de mortes, né, de 1912 a 1916, de 20 mil mortes. Tá? O governo brasileiro mandou 80% do exército para combater lá em Santa Catarina, tá? Usando, né, incontestado, usando o que havia de mais moderno no exército brasileiro. Nessa guerra, na Guerra de Contestado, inclusive, foram usados aviões para combater os sertanejos, que conseguiram algumas vitórias, mas infelizmente no final foram derrotados pelo governo brasileiro, pelo exército brasileiro. E mais de 20 mil pessoas acabaram morrendo na Guerra de Contestado. Bom, vamos partir agora para as revoltas urbanas. Nós falamos da revolta do campo e agora nós vamos falar sobre a revolta urbana. No caso, a revolta da vacina de 1904. E o que foi a revolta da vacina? Foi um movimento popular que acontece no Rio de Janeiro em 1904, tá certo? Mas por que aconteceu entre 10 e 16 de novembro de 1904? E por que esse movimento aconteceu lá no Rio de Janeiro? Bom, nós vamos falar a respeito de um movimento que vai bater de frente com a ideia do urbanismo e da modernização do Rio de Janeiro. Então, na época, o presidente da República, Rodrigues Alves, vai dar incumbência ao então prefeito do Rio de Janeiro, o Pereira Passos, a modernização do Rio de Janeiro, alargar ruas, fazer praças, erguer prédios modernos, transformar o Rio de Janeiro em uma capital estilo Paris, na Europa, tá certo? Estilo Paris. Mas para isso, precisaria algumas transformações no centro do Rio de Janeiro. E quais foram essas transformações? A derrubada, no caso, de várias casas, de vários cortiços que haviam no Rio de Janeiro. Foram mais de 600 prédios, mais de 700 casas derrubadas no centro do Rio de Janeiro para que essas largas avenidas, esses palacetes, esses teatros e esses cafés, eles fossem construídos. Esses cortiços e essas casas, elas eram vistas como um empecilho ao desenvolvimento, à modernização do Rio de Janeiro. Só que ali naquela região moravam milhares, centenas de famílias, tá certo? Centenas de famílias, milhares de pessoas que viviam nessa região, que tiveram que deixar suas coisas às pressas. Muitos saíram para o trabalho e quando voltaram não encontraram absolutamente nada, apenas a sua habitação, o prédio onde morava, demolido pelo governo, sem um aviso prévio. Esse movimento foi chamado Movimento Bota Abaixo. A população não se conformou, porque muitas dessas pessoas que antes moravam próximo aos seus empregos no centro do Rio de Janeiro, tiveram que se deslocar para a periferia do Rio de Janeiro e para os morros locais, sem nenhuma assistência e sem nenhuma condição de moradia, tá? Então, a população, ela se revolta. Em meio a tudo isso, vai haver a chamada reforma sanitária. Para isso, foi convidado o sanitarista Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele iria combater o avanço de doenças, né, provocadas justamente pela falta de saneamento, pelo acúmulo, pela falta de urbanização que existia na época, né? Então, quais eram essas doenças? A varíola, a malária, a peste. Então, começou uma campanha de vacinação obrigatória da população do Rio de Janeiro, o que não foi bem aceito. Vocês pensem, nós já estamos sendo expulsos de nossas casas e ainda somos obrigados a tomar uma vacina. Não houve uma campanha prévia de orientação para essa população. Então, a população, ela se sentiu coagida pelo poder público e isso ocorreu uma reação dessa
dessa população, tá certo? E a reação foi justamente esse movimento que acontece em 1904, que é denominado de revolta da vacina. Vocês podem ver aqui as imagens, ó. Isso aqui é uma imagem de um cortiço, tá certo? Os cortiços no rio. Então, como é que o rio iria ficar? O rio iria ficar mais moderno, mais amplo. E o povo, como é que iria ficar? O povo iria ficar, né, morando em locais mais distantes e também da mesma forma, sem condição sanitária absolutamente nenhuma. Então, a população ela vai reagir a esse movimento, tá certo? Que é chamado de revolta da vacina, tá ok? Então, a revolta da vacina é uma reação da população a tudo que estava acontecendo ali no Rio de Janeiro. Suas casas demolidas, a falta de atenção do governo, a vacinação obrigatória. O governo, ele vai como dizer, regredir, né, nessa questão da vacinação obrigatória. O movimento ele cessa, mas depois o governo ele vai retomar essa ideia da vacinação obrigatória, tá certo, no Rio de Janeiro, para combater a questão das doenças. Então, a revolta da vacina é um conjunto, né, de questões de insatisfação e de falta de informação, de falta de conversa do governo com a população, ok? Bom, um outro movimento que acontece na Primeira República é a Revolta da Chibata. E o que foi a Revolta da Chibata? A Revolta da Chibata acontece no Rio de Janeiro no ano de 1910, tá? É uma revolta dos marinheiros. E por que os marinheiros eles vão reagir, aí vão se revoltar? Porque acabou a abolição, mas a Marinha acabou a escravidão, inicia, né, um processo de abolição, né, da população escrava no Brasil, né? E o que vai acontecer? Nós vamos ver que algumas atitudes elas permanecem, como os castigos físicos dentro dos navios. Castigos leves, né, castigos mais graves eram dadas 25 chibatadas no marinheiro. Lembrando que os comandantes dos navios eram formados por pessoas, quem estava ali, quem exercia essa função, eram homens brancos de famílias ricas. E os marinheiros, em sua maioria, eram homens pobres, negros ou mestiços, tá certo? Que ocupavam o cargo de marinheiro. Bom, esse movimento começa quando Marcelino Rodrigues, ele foi acusado de ter feito algo com um comandante. E aí, ao invés das 25 chibatadas, ele vai receber 250 chibatadas na frente dos seus colegas. Então, isso foi a gota d'água e o movimento ele começa. Um dos líderes desse movimento é o João Cândido, conhecido como o Almirante Negro, tá certo? Bom, contra o que a revolta da chibata ela está lutando? Além da questão da chibatada, eles também queriam melhores salários. Então, era o fim dos castigos físicos, das chibatadas, melhores salários dentro da marinha, tá certo? Então, essas eram algumas das condições impostas pelos revoltosos. Então, no dia 22 de novembro de 1910, o encouraçado Minas Gerais, São Paulo e Deodoro e o Escudo Bahia ficaram sob o comando, né, dos marinheiros revoltosos e que queriam a liberdade, gritavam viva a liberdade, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro caso as suas reivindicações elas não fossem atendidas, tá certo? Então o que é que eles queriam? Os amotinados, a exclusão dos oficiais, né, incompetentes, eles queriam melhores salários, fim dos castigos, educação para os marinheiros sem formação. Essas eram algumas condições, né, algumas exigências dos marinheiros. Bom, o presidente da República na época, o Hermes da Fonseca, ele vai concordar, tá certo? Concordar. Supostamente, ele havia concordado com as reivindicações. Os marinheiros, eles vão acabar, né, com a revolta, porque chega uma carta dizendo que o presidente da República ele aceitou as condições impostas pelos marinheiros, só que, no entanto, não foi verdade. O Hermes da Fonseca, ele não atendeu, de fato, às reivindicações. Os marinheiros que estavam envolvidos no movimento, eles foram presos,
colocados nos porões dos navios, alguns foram enviados para a Ilha das Cobras e alguns, como João Cândido, ele vai ser enviado para o manicômio, tá? Ele é acusado de louco e ele morre aos 89 anos no Rio de Janeiro como alguém totalmente desconhecido, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre o cangaço. O cangaço é um movimento do sertão nordestino que surge no ano de século XIX, vai até o século XX, aproximadamente entre 1890 e 1940. Nós vamos ter aí no Nordeste brasileiro vários, né, bandos de cangaceiros, como o do Jesuíno Brilhante, né, e o do Lampião, que é o mais famoso. Esse movimento, ele surge no Nordeste também devido à questão da precariedade da ação do governo no Nordeste, no interior do Nordeste brasileiro, o mando dos coronéis, tá? Muitos desses cangaceiros haviam sido jagunços desses coronéis. Alguns historiadores chamam o cangaço de banditismo social, porque também tem a ver com as questões sociais que estão envolvidos, né, no momento da Primeira República, tá certo? Então, quem eram esses cangaceiros? Eram bandos armados que viviam fazendo saques, né, tanto de pessoas comuns como de coronéis, de fazendeiros. Alguns faziam acordo com esses cangaceiros e acabavam vivendo, vamos dizer assim, em uma certa harmonia entre eles. E os cangaceiros, eles viviam fugindo das volantes. As volantes, no caso, eram os policiais que perseguiam esse bando de cangaceiros pelo sertão nordestino. A maior parte desses cangaceiros, eles se escondiam mesmo dentro das caatingas, tá certo? Na caatinga, locais de difícil acesso. O bando mais famoso, que a gente tem conhecimento, é o de Lampião, tá? Então nós vamos ver aí o bando de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que vai reinar no sertão nordestino nas décadas de 20 e 30, entre 1920 e 30. Lampião, ele era conhecido como Rei do Cangaço, porque ele atua na maior parte do sertão nordestino, ele vai estar presente, tá? E ele foi assassinado, né, no caso pela volante, na divisa entre Sergipe e Bahia, no dia 29 de julho de 1938, tá? Ele e seu bando, que foram delatados, eles foram delatados a volante, que vinha de Alagoas, lá na grota, né, na grota do Angico, tá? Em Poço Redondo, o Lampião e o seu bando, ele foi assassinado, foi encurralado na grota do Angico. Ele e sua companheira, a Maria Bonita, foram mortos junto com vários outros representantes do seu bando. Sua cabeça foi cortada e exposta em praça pública lá na cidade de Piranhas, tá? Então, o Lampião, ele é o mais famoso, tanto pela sua crueldade, como também por sua generosidade em alguns momentos com a população local, ok? Bom, um outro movimento que nós vamos ter na Primeira República é a Revolta de Juazeiro ou Sedição de Juazeiro, que acontece em 1914, quando nós vamos ter aí as oligarquias de São Paulo e Bahia vão se juntar para poder vencer as eleições. Na época era o Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. Então o Hermes da Fonseca, ele vai sair como presidente da República do Brasil e vai criar uma política chamada Política das Salvações, que tinha como objetivo conter o avanço dos seus opositores. No Ceará, o seu opositor era a família Accioli. Então ele tira o representante da família Accioli e coloca um interventor que não agradou às oligarquias locais. Então começa um movimento e os Acciolis pedem o apoio de um líder popular muito forte na região, lá em Juazeiro do Norte, que é o Padre Cícero, que todo mundo já ouviu falar, né, do Padre Cícero. Então, Padre Cícero, junto com as oligarquias locais, se juntam para conter, né, a imposição do presidente da República, Hermes da Fonseca. E aí o Hermes da Fonseca, depois de um movimento liderado pelo Padre Cícero, né, ele vai ceder, vai convocar eleições para o Ceará, e o Padre Cícero, né, junto com o Benjamin Liberato Barroso, o Liberato Barroso vai ser eleito governador
e o padre Cícero vai ser eleito vice-governador do Ceará. Então, o padre Cícero, até hoje, ele é ovacionado, devocionado pela população do sertão nordestino, como Padim, padre Cícero. Então, ele tem uma influência política, né, muito grande na região, ok? Bom, vamos falar agora das greves, né, dos operários. Como é que começa esse movimento operário aqui no Brasil? No início, né, na Primeira República. Nós vamos ver que no início do século XX vem para o Brasil vários imigrantes, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, japoneses, junto principalmente com italianos, alemães, italianos, alemães e espanhóis, vinham os ideais que estavam em voga lá na Europa nesse período, né, principalmente em relação à questão operária, que é o socialismo e o anarquismo, tá? São esses dois movimentos mais fortes. No caso, o socialismo aqui no Brasil vai ter uma influência muito grande no operariado do Rio de Janeiro e o anarquismo no operariado de São Paulo. Então, comece a se organizar as ligas operárias aqui no Brasil. Esse movimento, ele tem como objetivo lutar por melhores condições de trabalho para o trabalhador das fábricas, tá? Então, melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, melhores salários para as mulheres, a questão do trabalho infantil, essas eram algumas pautas, tá, desse movimento. Então, o movimento operário, ele vai começar a crescer no Brasil a partir da primeira década do século XX, né? Férias remuneradas que eles não possuíam, entre outras questões. Aí a gente tem uma imagem da indústria Matarazzo, lá em São Paulo, tá? Uma forte indústria que nós vamos ter em São Paulo, tá? Então, o movimento operário, as greves operárias, tá? As primeiras manifestações, elas vão surgir no ano de 1907, em São Paulo, tá? E depois, o que é que nós vamos perceber? Esse movimento, ele vai ganhando uma amplitude, principalmente com essas ideias que os imigrantes, eles vão trazer aqui para o Brasil. Tanto que muitos imigrantes, eles vão ser deportados, porque eles representavam uma ameaça ao Brasil. Então, criou-se, inclusive, uma lei que deportava os operários, os imigrantes, que estivessem envolvidos em greves e manifestações operárias. Bom, mas a gente vai destacar a greve de 1917, que é a grande greve que acontece no Brasil. Então, em 1917, vai acontecer um movimento muito forte aqui no Brasil. Cerca de 45 mil trabalhadores vão estar envolvidos nessa greve. Uma greve, como eu já havia dito anteriormente, por melhores condições de trabalho, melhores salários, tá? Essa greve, ela vai se estender, ela começa em São Paulo, mas ela se estende por várias regiões do Brasil, tá? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, tá? Então é um movimento que vai se intensificar. Os operários, eles vão lutar por isso. O governo, ele vai agir com violência, porque nesse período, o governo, ele diz o seguinte: greve é caso de polícia. A priori, os donos das fábricas vão dizer, não, a gente concorda com tudo isso, nós vamos concordar com as reivindicações. Mas quando o movimento ele retroage, ele cessa, né, as greves ela consegue se acalmar, o movimento acalma, nada do que havia sido prometido foi realmente cumprido, né? Então os operários eles continuam lutando e os donos das fábricas eles não vão dar aquilo que havia prometido aos operários. Bom, um outro movimento, né, da Primeira República, em 1922, é a Semana de Arte Moderna. E eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que vai acontecer no Teatro Municipal de São Paulo. É uma iniciativa do Graça Aranha, tá? Mas que vão estar envolvidos vários outros artistas brasileiros, como Oswald de Andrade, né? A Tarsila do Amaral, entre outros. O que é que esse movimento ele vai querer? A intenção dos modernistas era renovar e transformar o contexto artístico e cultural urbano do Brasil, criar uma arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com a arte europeia, tá? Então, não há uma ruptura
com a arte europeia. Então, nós vamos ter aí uma sintonia. Então, a Semana de Arte Moderna vai ter como principais representantes, como aqui vocês podem ver, Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, tá? A Menotti Delpique, Anita Marfal, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, né? Vila Lobos, da música, entre outros. Então, a Semana de Arte Moderna, ela vai representar também uma transformação, né, na questão artística e cultural do Brasil, tá? Uma grande revolução. Bom, gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada. Tô com saudade de vocês, tá ok? E vamos nos encontrar na próxima. Beijos e até mais.